Então, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês. Estou gravando todas as sessões durante a noite, a gente está deixando gravados e elas ficarão disponíveis, né, lá no canal do Núcleo de Trabalhos Acadêmicos. Vocês têm o link aí, os alunos têm o link pelo Moodle, né, vocês podem acessar logo após então assistirem. Eu já disponibilizo no núcleo, lá no canal do Núcleo. Muito bem, então o sistema de bancas, somente para repetir, é o mesmo sistema das noites anteriores. Cada acadêmico terá no máximo 20 minutos para fazer a sua apresentação, e depois então o avaliador terá um tempo para poder fazer as suas contribuições. Ao final dessas contribuições, então o avaliador e o orientador irão sair dessa sala e nós iremos nos reunir em outro link para deliberar então sobre a aprovação ou não do estudante. Esperamos que todo mundo seja aprovado, é claro, né? Ainda mais na sexta-feira, mas tudo pode acontecer, vocês sabem que tudo é possível, né? Então, já botei até gelar o champanhe já, professor. Não já pode botou, Diogo, mas eu não quero te dar péssimas notícias, espero que tu passe. Mas pelo que eu tenho conversado aí, não sei muito, hein? Mas vamos lá. Tô brincando, que bom. Gente, vamos lá, então. Vou passar a palavra, então, ao orientador do trabalho, professor Rafael. A palavra está contigo, professor. Uma boa noite e caprichem vocês, Diogo, Rafaela e Thaís. Uma boa apresentação para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Beleza, obrigado, Ulisses. Boa noite a todos, agora formalmente. A gente vai iniciar, então, com a Rafa, né? Vamos lá, Rafaela, para a tua defesa. O Ulisses já deu as orientações, né? Então, temos 20 minutos. Depois temos a arguição do professor Felipe. Tá? Tu pode ir te organizando, botando a tua apresentação já. Te desejo uma boa apresentação, tranquilidade, boa sorte, tá? Obrigada. E aí te aguardamos, então. Tá por tua conta. E depois do Diogo, né? Depois do Diogo, nós vamos conversar de perto, ele. Meu Deus do céu, cara. Creio que vocês estejam vendo. Tá, isso, agora veio. Isso. Bota só em tela cheia agora, por favor. Isso? Isso aí, Rafa. Beleza, a partir de agora, então, tu tem 20 minutinhos para nos apresentar o teu trabalho, tá? Boa sorte. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Rafaela e eu vou falar, então, um pouco sobre as frutas nativas e a peculiaridade de comercialização. O meu orientador foi o Rafael Saquet. Bom, nesse sentido, então, o desenvolvimento do agronegócio, ele está intrinsecamente ligado à questão das frutas nativas, principalmente pela questão de todo o desenvolvimento regional que essas frutas nativas estão incluídas. O desenvolvimento, então, e o aproveitamento das frutas nativas pela questão governamental, ele é fomentado para os produtores da fruticultura em geral. Não sei se caiu. Acho que caiu. Então, voltando, o aproveitamento das frutas nativas ele é fomentado pela questão governamentais para a questão dos fruticultores e produtores em geral. A integração, então, do rural e urbano, denominada nova ruralidade, ele se desenvolve devido às necessidades de nutrir e, no caso, suprir as necessidades alimentares, tanto de quem reside no campo quanto na cidade. E, indiretamente, essa atuação do rural é bem forte nessa temática da nova ruralidade. Dentro disso, então, a gente tem o potencial de comércio das frutas nativas, que ele é bem restrito, mas ele vem se desenvolvendo de uma maneira bem satisfatória, devido
aos meios de comercialização que ele está inserido e as possibilidades que ele está se desenvolvendo. Nesse sentido, então, um desenvolvimento de uma agroindústria para esse propósito das frutas nativas, ele surge, então, como um resgate e um desenvolvimento do valor agregado para o consumo não só da fruta in natura, mas também do processamento que ela vai sofrer. Daí, nesse sentido, a incorporação do mercado das frutas nativas, hoje em dia, ela é explorada de forma muito básica. Cerca de 15% a 20% de toda a parte de desenvolvimento mundial dessas frutas, ela é explorada. E as características geográficas, principalmente do Brasil, por se localizar em uma zona tropical, ela tem um grande potencial de desenvolvimento dessas frutas, mas ela ainda se encontra pouco desenvolvida. O potencial, então, da fruticultura no sentido de desenvolvimento dentro da temática do agronegócio, ele é bem característico da região sul. A questão da uva, do pêssego, da questão do caqui e das outras cultivares que são ditas do sul, mas ela também tem um pequeno desenvolvimento da questão dos citros, e que é mais desenvolvido na questão da região sudeste. O aproveitamento, então, das frutas nativas, ele está diretamente ligado, então, a esse potencial de mercado que ela tem. Nesse sentido, então, durante o projeto e de estudos anteriores, foi constatado a presença, então, de diversos cultivares aqui na nossa própria região da Serra Gaúcha. E eu decidi, então, explorar 4 delas, que começam, então, pela goiaba do mato, cientificamente chamada de acaceloviana. Ela é conhecida como feijoa, tem uma elevada concentração de vitamina C, com antioxidante. Utiliza também as folhas e as sementes dela para questão de fim de cosmético, porque ela tem um óleo que se extrai dela, que é bem destinado a essa área. Ela, então, se desenvolve o cultivo dela através das sementes. Ela também tem um bom potencial de desenvolvimento na questão da frutificação e da floração. A pitanga, também conhecida como Eugênia uniflora, ela é uma cultivar de facilitada adaptação ao clima da cidade, denominada pitangui, que significa fruto vermelho. Ela se destaca pela presença de antioxidante e vitamina A. Ela também tem o cultivo dela mais centrado na questão da parte das sementes, mas também se utiliza o método de enxertia. A cereja do mato, Eugênia gregata. Ela ganha espaço nos pomares e rodovias da região da cidade e da cidade, conhecida como barapiroca, que significa fruto da árvore que se descasca. Ela é rica em vitamina A, cálcio e fósforo. Uma característica bem importante de todas essas frutas nativas é que o nome delas se deriva principalmente da questão indígena e tupi, que é a matriz delas, que é de desenvolvimento no caso. O butiá, então, denominado M. butiai, que significa palmeira, ela é rica em fibra, potássio e vitamina A. É muito utilizada na preparação de cachaça, pelo sabor recorrente que a massa do fruto solta. E ela é bem conhecida pela expressão de caiu o butiá do bolso aqui no sul. A incorporação, então, do mercado das frutas nativas. A região de Caxias do Sul, ela se desenvolve bastante no sentido dessas 4 cultivares, além de outras, mas as que foram exploradas nesse trabalho são bastante características daqui da região. A interação, então, entre a agricultura e a indústria, que é o foco principal, seria pelos processos de transformação e beneficiamento que ela tem e, no caso, da necessidade do valor agregado que nela é embutido a partir do processo de transformação. Os meios, então, de transformação
mais comuns é a questão do beneficiamento para a questão do consumo in natura e do processado, que nesse sentido a gente utiliza as polpas, toda a questão do suco, das geleias, também o processamento através de pós e desidratados, e o comércio dela vem se expandindo principalmente no setor primário, através do beneficiamento primário que é feito na agroindústria, e também na questão das feiras livres e ecológicas, no processo também de comércio nos mercados de grandes redes, e abrindo um leque bem importante agora a questão do comércio internacional, no caso, para exportação. O objetivo, então, do projeto foi o desenvolvimento sobre a viabilidade econômica das frutas nativas, com a incorporação de uma agroindústria, bem como as suas possibilidades de comercialização e rentabilidade. O específico, então, é o levantamento dos dados, que já foram comentados, o estudo sobre a viabilidade, as análises de processos mais precisos para a questão da incorporação de uma agroindústria e mapear os meios de transformação e a questão do comércio mais favorável. Então, justificativa para abordar essa temática das frutas nativas é a questão do universo punk ao qual ela está inserida, que as punks são plantas alimentícias não convencionais, que são muito bem aproveitadas na questão da indústria e da gastronomia, da alta gastronomia em si. A discussão, então, em torno dessas referidas é das possibilidades de valor agregado sobre elas e as possibilidades que elas têm de comercialização. Bom, o potencial do nativo é a questão de se adaptar para a própria sobrevivência, que nos tempos primórdios, então, tudo aquilo que era consumido vinha da natureza, então as frutas nativas, por se desenvolverem de forma mais natural e mais sem interferência humana, seria um dos potenciais. A região sul, ela se destaca no cenário nacional pela questão da fruticultura e dentro desse quesito, então, as frutas nativas, elas seriam uma grande possibilidade de incorporação a esse universo da fruticultura. As novas tendências de mercado, então, aplicada à questão das punks, que elas já se concentram a questão de ser algo mais saudável e mais nutritivo, e a concentração dos estudos está mais voltada principalmente pela questão das universidades e das instituições de ensino. Esse foi um dos principais empecilhos e uma no caso dos questionamentos, para se desenvolver esse trabalho. A falta de dados mais concretos, tabelas e gráficos que, nesse sentido, dificultam a concentração de dados. Bom, o incremento ao valor agregado, então, a interação entre as frutas e a indústria, ela é bem relevante nesse sentido, porque a partir do beneficiamento a gente tem mais possibilidades de consumo dessas frutas, não somente in natura, que a gente sabe a questão da perecibilidade das frutas. Os meios de incorporação, então, do valor agregado é justamente a partir do beneficiamento, vindo do que é feito pelos fornecedores, ter um valor agregado para mostrar a quem será o consumidor final que essas frutas elas podem ser consumidas de diversas formas. Então, um projeto agroindustrial, ele engloba toda a questão das licenças, das certificações, para ser definitivamente aplicado. Dentro desse sentido, então, os procedimentos de uma agroindústria, ele compreende a questão de todos os licenciamentos prévios, de licença prévia, licença de operação e de instalação, a questão das boas práticas de fabricação, todos os órgãos competentes, que seria o CIPOV, que controla a questão de todo o beneficiamento de vegetais, o MAPA, a Anvisa, que é a questão da parte sanitária, e também o IBAMA, que concentra a questão da localização para não atingir o meio ambiente. Então, o propósito da incorporação da agroindústria é justamente
fazer com que essas frutas sejam mais bem aproveitadas e mais bem utilizadas. E os processos de comercialização, ele engloba a questão da embalagem, da questão do produto, de que forma o produto vai ser apresentado, o tipo de produto, se ele é artesanal ou industrial, e ele apresenta uma gama, então, de comercialização que está sendo estudada e evoluída. Os materiais e métodos, então. A definição da abordagem foi utilizada a questão principalmente de processos de pesquisa bibliográfica, com auxílio da questão exploratória e da técnica de dados, bem como a abordagem quantitativa com o propósito de obter mais informações. Os meios de pesquisa, então, foi a questão teórica, a presença de livros, revistas e sites de internet, justamente pela falta de uma pesquisa específica destinada para esse público de frutas nativas. Os resultados, então, foi o desenvolvimento de estudo acerca dessas cultivares, que elas já vinham sendo, esse estudo já vinha sendo desenvolvido em oportunidades anteriores. A agricultura urbana, então, que está cada vez mais presente para suprir as necessidades das cidades. As espécies nativas, então, que são as frutas nativas, foram abordadas nesse projeto. Elas estão em constante crescimento, principalmente pelo estilo rústico, questão exótica e sem interferência de muitos químicos no seu cultivo e no seu desenvolvimento até o produto final. E os conceitos das punks, que são bem atuais e que são a tendência de mercado pela forma que ela se desenvolve, que é mais natural, mais tipicamente sem interferência humana. As características, então, do desenvolvimento das frutas faz com que essa temática ela seja de relevância, porque ela tem um conhecimento, mas às vezes a gente nem imagina que ela é uma fruta nativa, porque a gente não tem um certo descobrimento sobre esse campo de frutas nativas. E o planejamento de uma agroindústria voltada para essa temática valorizaria a questão do nativo. A dinâmica de expansão, então, dessa agroindústria faria com que todo esse processamento fosse mais facilitado e incorporasse as frutas nativas. E a apresentação das alternativas rentáveis, então, seria justamente as possibilidades de comércio que a gente tem. Que as frutas nativas, basicamente, são consumidas de forma in natura, através dos mercados, grandes redes e também das feiras livres e ecológicas, processadas também nesse campo, mas para exportação é somente a questão dos processados, devido à perecibilidade das frutas nativas. Que ela ainda está em constante estudo de mais campos para se abrir para esse desenvolvimento das frutas nativas, mas ela ainda cabe material para se estudar. Então, as considerações finais. Bom, a ascensão da agricultura urbana, ela é evidente hoje em dia. Poder pesar a questão do rural e urbano para suprir todas as necessidades alimentícias e de desenvolvimento é bem importante. O mercado alimentício das frutas nativas está em constante ascensão e constante desenvolvimento. E as formas de comercialização, principalmente a questão da exportação, ela é bem característica e que ela está sendo descoberta, porque aquilo que é produzido de forma nacional é muito mais valorizado no âmbito internacional quando apresentado e exportado. Por hoje seria isso. Obrigado pela atenção de todos e as minhas referências. Muito bem, Rafa. Parabéns. Sobraram 1 minutinho e meio.
Então, foi quase no cavaco, parabéns pela apresentação. Passamos já a palavra para o professor Felipe, para ir fazer uma abordagem em torno de 10, 12 minutinhos, para depois a gente poder não atrasar muito o Diogo. Professor, está contigo. Muito bem, muito obrigado, então, boa noite a todos, tá? E queria já, de antemão, então, agradecer o convite, né, para participar dessa banca, né, me senti bastante feliz com estar podendo contribuir com esse trabalho, né, dentro de um tema que eu gosto bastante, que é a questão das plantas nativas e com potencial frutífero, tá? Eu queria parabenizar, Rafaela, pela tua apresentação, e o teu tempo foi muito bom, tu fala muito bem, teus slides estavam claros, né? Então, ali na apresentação, tu tens uma desenvoltura muito boa, é muito bom, né? Também ter acompanhado o teu desenvolvimento ao longo da tua formação do teu curso, tá? Muito bem. E também eu queria agradecer e parabenizar pela escolha do tema, né? Eu sei que tu já vem trabalhando com esse tema das frutíferas há bastante tempo, né? Eu já participei de apresentações de APS, né? Que tu trabalhou com esse tema, e agora tu tem desenvolvido, então, esse tema de uma forma um pouco mais aprofundada aqui como tema do teu TCC, tá? Então, e se percebe, né, pela tua fala e pela tua escrita, que é um tema que tu já tem, né, uma apropriação bastante grande, porque é um tempo que tu vem estudando e lendo, né? Então, trouxe várias informações aí para nós ao longo da tua apresentação, tá? Bom, eu vou fazer alguns comentários, então, assim, um pouco cruzando a apresentação, um pouco o teu texto, né? Então, aqui a minha função de banca é fazer o pente fino do trabalho, né? Então, eu vou fazer algumas ponderações, né? Eu vou falar algumas coisas relevantes aqui, mais que eu selecionei, né? E depois eu vou fazer algumas perguntinhas. E depois eu vou encaminhar para vocês um arquivo onde eu fiz algumas alterações e coloquei alguns comentários, né, sobre o texto, tá? Bom, quanto à redação, né, tu escreves bastante, né, e tu escreves bem, certo? Assim, tu tem uma redação, tu escreves, né, e tu tem um vocabulário bom, né, então, assim, o teu texto, ele é bom de ler, certo? Tu tem que cuidar um pouquinho na parte da redação, né, com algumas coisas, assim, que são um pouco de estrutura, né, por exemplo, quando tu vai citar as tuas siglas, né, dentro do corpo do texto, sempre colocar o significado das siglas, né, quando tu vai, a primeira citação. Então, por exemplo, tem algumas questões dos nomes científicos, né, até estavam aparecendo ali na tua apresentação, então tu dá uma cuidadinha que tem regras para escrever os nomes científicos das espécies, então, específicas que tem que seguir, né, e lá aqui na apresentação tu colocaste eles, mas lá no arquivo, na tua estrutura do texto, tu não colocastes, né? Então, isso tu tem que incluir lá, tá? Tu tem que dar uma olhadinha nas tuas referências bibliográficas, porque tem bibliografias que não estão citadas no texto, e tem algumas bibliografias que estão citadas no texto e que não estão citadas no teu referencial. Então, toda a parte de bibliografia, ela tem que estar espelhada, né? O que tu cita no teu texto tem que estar espelhado lá nas referências. Então, isso é uma coisa que tem que olhar lá, que são regrinhas que a gente tem que seguir, né? E a mesma coisa, a citação das figuras, né? Eu fiquei na dúvida, quando eu encontrei a figura lá no corpo do texto, se ela era uma produção tua, ou se ela era uma figura que ela foi obtida de alguma bibliografia. Pelo que eu vi na tua apresentação, né, é uma figura que tu produziu, né? Isso mesmo. Tá, então tu tem que colocar lá no teu arquivo que a fonte é do autor, né? Porque senão a gente não sabe se aquilo veio de uma bibliografia ou não, tá? E uma das coisas que tu tem que cuidar, né, na tua redação, lá, a questão de palavras, por exemplo, estrangeiras, quando tem, por exemplo, in natura, algumas palavrinhas, elas precisam estar em itálico, né? E tem alguns parágrafos do teu texto que eles estão, assim, muito longos, as frases estão muito longas. Tem alguns parágrafos que têm
10 linhas e não tem um ponto no meio, né? Então, a gente vai lendo, chega no final, perdeu o fôlego, né? Lendo a tua frase, tá? Então, são algumas coisinhas que depois tu dá uma olhadinha lá nos comentários e faz algumas correções, certo? E aí tem algumas coisas que eu queria até vou dar umas sugestões, né? E depois tu conversa com o teu orientador e vocês vão discutindo isso, né? A estrutura do texto, né? O teu trabalho, ele é um trabalho puramente de revisão, né? Então, tu escreve, né? E tu gasta boa parte do teu trabalho fazendo toda uma introdução e vários tópicos, né, descrevendo vários tópicos, que, na verdade, eles são teus resultados. Porque, na verdade, tu está fazendo uma revisão sobre o tema, né? Então, quando a gente faz uma revisão sobre o tema, né, a gente dá uma introdução, coloca a metodologia, e depois da metodologia vem os nossos resultados, que é a nossa revisão bibliográfica. E tu fizeste um pouco ao contrário. Então, acontece que quando a gente vai lá ler o teu texto, né, quando tu chega lá nos resultados, tu repete um pouco de informações que estão colocadas antes da parte metodológica, né? Então, tu tem que dar uma cuidadinha ali e dar uma revisada para talvez mudar um pouco a ordem dos tópicos do teu texto, para que esse texto ele não se torne um tanto repetitivo, tá? E algumas coisas, né, também, que eu acho que tem que ficar um pouco mais explicadas no teu texto, e aí eu queria perguntar, como é que foram definidas essas espécies? Por que especificamente essas espécies que é o foco do teu trabalho e não outras? Com base em que informações tu chega nessas espécies como espécies-alvo para o teu trabalho? A base principal para essas espécies foi a partir dos estudos que eu realizei nas espécies anteriores. Aí eu fiz um mapeamento, principalmente na região onde eu resido. Essas espécies são as mais presentes, no caso, na região onde eu resido. Aí eu já peguei, e por elas já terem sido desenvolvidas, ter sido catalogadas, eu me baseando nesse tipo de espécie. Tá, muito bem. Então, isso tem que ficar bem claro lá na tua metodologia, como é que tu definiu essas tuas espécies, né? Porque senão fica meio difícil da gente ler o texto e dizer, e saber como é que foi o critério de inclusão, né? Por que incluiu a goiabinha e não incluiu, por exemplo, o guabiju, ou não incluiu o araçá, né? Uhum. Então, esses dados, essa tua base que tu tens, né, ela precisa estar bem descrita na metodologia. Isso aparece lá na introdução, mas isso é método, né? É delimitação de tema de estudo. Então, isso tem que estar presente lá na tua metodologia, certo? E outra coisa, uma coisa que eu senti falta do trabalho, eu já estou quase finalizando aqui o meu tempo, né? Mas que eu senti falta é uma abordagem um pouco mais ampla, né? Principalmente na questão, quando a gente pensa em cadeia produtiva, né? Principalmente com essas plantas nativas, né? É uma cultura nova, certo? Então, toda a perspectiva da tua revisão bibliográfica, ela fica limitada, né, à questão da produção frutícola dessas espécies, né? E quando a gente vai estudar, e a gente discute muito dentro do agronegócio, né, que sempre nós temos que ter cadeias produtivas, né? Então, quando a gente tem uma cultura, por exemplo, a gente tem que explorar a cadeia produtiva daquela cultura, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a uva, eu tenho que explorar o suco, eu tenho que explorar a fruta in natura, eu tenho que ter os subprodutos do vinho, eu vou ter lá o beneficiamento da semente, a extração do óleo da semente, porque eu tenho que tirar o máximo daquela cultura, porque isso, né, me gera produtos, me gera uma sustentabilidade produtiva muito maior. E algumas dessas culturas que tu colocas, né, na tua revisão, né, elas são muito usadas, ou na cultura, por exemplo, popular, como o caso do butiá, ele é usado para muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, do butiá se produz artefatos artesanais,
se produz crina vegetal, se produz óleo do coquinho, né? E todas essas coisas, elas passaram, assim, nessa tua revisão, né? Que, na verdade, elas poderiam aumentar a visibilidade dessas espécies, né? E outra coisa que eu fiquei, que eu senti falta, né, ali da tua revisão, é uma abordagem das limitações produtivas. E aí eu vou te lançar essa pergunta, né? Quais seriam as limitações agronômicas? Por que essas plantas ainda, elas não são cultivadas do ponto de vista de cultura agrícola? Tu terias alguns elementos para me trazer? Porque, normalmente, por ela se desenvolver de forma mais rústica, as pessoas ainda elas estão conhecendo ela, elas estão entendendo que tipo de cultura ela é. E até para introduzir para a questão dos produtores, questão de dados, questão de análises mais precisas para essas culturas, ela ainda é muito limitada à questão de dados precisos de produção, daquilo que ele vai ter de ganho final. Aí essa parte agrícola dela ainda é bem pouco explorada por conta dessa falta de informações mais precisas para esse tipo de desenvolvimento. E do ponto de vista agronômico, né? Então, por exemplo, essas culturas, elas têm uma limitação agronômica muito grande ainda, né? Por exemplo, não tem melhoramento, não tem padronização, são plantas que ainda elas são muito, digamos assim, selvagens, né? Elas produzem frutos de forma muito não uniforme. Então, eu senti falta um pouco, nas tuas considerações finais, de ter essa abordagem, por exemplo, do que, bom, se nós tivéssemos que começar a produzir isso, por onde nós devemos começar, né? Falar um pouco da necessidade da pesquisa em cima dessas espécies, né? Potencial, por exemplo, de pesquisa científica, trabalhos de melhoramento genético da cultura, né? Para começar, para ter, digamos assim, um fechamento do teu trabalho, dando alguma diretriz, alguma linha, né, que poderia auxiliar, contribuir no aumento da produtividade dessas plantas, tá? Então, eu deixo isso como recomendações, e aí, como eu falei, algumas outras considerações mais pontuais, assim, dentro do texto, algumas coisas de objetivos que também eu pontuei, eu deixei tudo assinalado no arquivo, e depois eu mando para vocês, e vocês dão uma olhadinha, e aí o que é pertinente, vocês usem, né? E o que não for pertinente, vocês, então, desconsiderem, porque às vezes a gente vai fazendo algumas pontuações assim, né? Vai lendo, e as coisas vão surgindo, e às vezes a gente leu e não teve um entendimento tão claro daquilo, né? Mas eu vou fechar meus comentários agora, porque já estourei o meu tempo, né? Sempre falo demais. E, mais uma vez, parabéns, Rafaela, né? Obrigado pela explicação, né? Pelas respostas, né? E, muito bem, é isso, da minha parte. Certo, professor Felipe, obrigado. Vamos agora ali para a salinha do lado, para dar uma conversada, e aí, em instantes, a gente já retoma aqui. Tá, o link da salinha está onde? Peraí, deixa eu pegar aqui. Se tu entrar pelo Meet, Felipe, ele vai tá lá embaixo já. Tá, deixa eu ver na agenda aqui. Se entrar, se tu abrir o Meet ali do teu e-mail, ele vai aparecer ali. Eu te mandei no WhatsApp, professor Felipe. Eu te encaminhei no WhatsApp para te dar uma olhada. Pode acessar por lá. Rafa, parabéns pela tua apresentação, tua tranquilidade, teu conhecimento em abordar o tema. Gostei bastante de participar desse momento. Parabéns. Obrigada, prof.
Olá, Rafa. Oi. Vamos lá. Mediante uma árdua discussão entre farpas, nós, a banca te aprova, né? Claro. A gente ficou bastante satisfeito com o teu trabalho. Claro que mediante algumas considerações, né, que serão feitas, o professor Felipe vai nos enviar. Aí eu vou dar uma olhada, vou te passar, provavelmente amanhã de manhã, né? Certo. Para te iniciar as correções já em seguida para nós já finalizar, né? Sim. Aí sim, depois dessas correções, a gente carimba a tua aprovação, né? Mas tu já está com o pé na aprovação, tá? Certo, obrigado. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, foi muito bem. Tá? A escrita também tá boa, com algumas considerações a gente vai melhorar ainda mais, porque esse é um produto teu, né? Esse é um produto que tu vai deixar lá para outros pesquisadores te usufruírem. Certo? Obrigado pelo apoio também, em decorrer da atividade. A gente que agradece. Professor Felipe, muito obrigado por fazer parte da banca, por contribuir bastante com nós. Passo a palavra para o professor Ulisses, ou direto para o Diogo? Muito bem. Não, deixa que eu vou fazer a apresentação. Valeu, obrigado. Parabéns, Rafaela, muito bom. Obrigado, professor Felipe, pelas suas considerações. Um bom final de semana. Também, se quiser acompanhar conosco. E agora, então, a gente vai dar continuidade, então, à banca do Diogo e à banca da Thaís, ambos orientados pelo professor Ricardo. Então, vou passar a palavra ao professor Ricardo. Uma boa noite e boa apresentação para vocês, Diogo e Thaís. Boa noite todo mundo aí, boa noite. Parabéns, Rafa, parabéns também aí, muito legal. Viva as plantas frutíferas aí, Rafa, é isso aí, especialmente as nativas. Tá? Porque a gente já tem outros projetos, né, prof? Sim, muito legal ver o teu crescimento aí, ver tu conseguir terminar isso, né, encerrar com um TCC. Parabéns aí, muito legal ter o Felipe também como banca aí. Ele faz parte desse nossa paixão por plantas nativas, né, Felipe? Vamos disseminar isso. Queria, então, agora iniciar o sofrimento, então, do Balardim, né? Tô brincando. Queria, então, agora começar a convidar o Diogo a fazer a compartilhamento da sua apresentação. Boa noite, então. Queria já começar dando parabéns para a Rafa, ficou muito bom, hein? Meu Deus. O cara começou puxando o saco, não sei. Vamos lá, Valerdi, vamos focar no teu agora. Diogo, então põe tua apresentação aí, tu tens 20 minutos para apresentação. Depois, o professor Rafael Saque, que é membro da banca, tem 10 minutos para arguição, né? E depois a gente vamos conversar ainda mais um pouco a respeito do teu trabalho, tá? É tela inteira, né? Uma janela, põe ali. Uma janela. Beleza, apareceu aí? Ainda não. Aí, agora tá começando a tua apresentação. Agora tu vai ali e põe em modo apresentação. Aí. Só um minuto. Aí. Foi? Não. Faz assim, ó, dá um Alt Tab e escolhe a tela lá que vai estar inteira. Peraí. Deixa eu botar de novo, velho. Agora foi? Ainda não, Diogo. Vai como eu te falei, segura Alt Tab. Tab é aquelas flechinhas, né? Tô ligado, né? Só que tu vai ter que, eu acho que, mudar a tua apresentação de novo ali, cara. Como assim, daí? É que tu escolheu a janela que não tá apresentando. Para de novo a tua apresentação. Aí agora tu vai no arquivo PowerPoint lá e põe ele para apresentar. Tá, peraí. Agora tu põe para apresentar aquela janela ali. Foi. Vamos ver então. Aí, perfeito. Isso aí. Isso aí. Diogo, fica à vontade, tu tem 20 minutos aí, fica tranquilo, tá? Deixa eu
eu só ver a hora para garantir. Bom, então, boa noite. Meu nome é Diogo, então, meu orientador foi o Ricardo. E o meu trabalho é uma análise comparativa do sistema produtivo de frango de corte, daí um estudo de caso na granja de corte na Serra Gaúcha. Então, para começar o meu trabalho, eu queria começar pela parte do resumo, né? Então, onde eu anotei que a avicultura tem obtido grande destaque no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, ele tem destaque mundial, e isso acho que todo mundo já sabe, mas principalmente na parte do frango, né? Ele é um dos maiores produtores de frango, aí compete com os Estados Unidos na produção e exportação do frango. E a parte do frango, ela está muito bem desenvolvida e tem sido tomado uma grande implantação de tecnologia na área, que vem se dando há uns 3 a 5 anos na Serra Gaúcha, né? No caso, a implantação dos aviários Dark, né? Antes a gente trabalhava só com aviário convencional, que é basicamente o que a gente conhece, né? Com cortinas e o comedor automático. Agora a gente está trabalhando mais com a pressão negativa, que eles falam, né? E em vez de ser o vento tocado, assim, ele é puxado para fora do aviário de uma forma diferente, que eu vou explicar depois, então. Uma comparação daí do rendimento no nosso trabalho, o rendimento da conversão alimentar nos dois modelos de aviários, o Dark e o convencional. Então, a Serra Gaúcha, como eu tinha comentado, ela se destaca na produção de frango, porque alguns fatores ajudaram na introdução da avicultura na Serra Gaúcha. Uma delas, eu creio que seja o relevo, né? Como a gente tem poucos locais assim para grandes lavouras, como alguns outros estados, a gente pegou muito aquela tradição italiana de criar bicho em casa e tudo mais, e esse relevo ajudou nós, por causa que com pouco pedaço de terra, a gente consegue produzir grande quantidade de frango, né? Então, eu já estou na 3ª geração já de produtor de frango, né? E a gente pegou esse trabalho numa análise em 8 ciclos, né? A gente fez 8 ciclos produtivos, então 1 ano, que é um ano que a gente implantou o Dark aqui em casa, e a gente pôde fazer uma comparação, então, da produção de diversos fatores, né? Então, a região do Rio Grande do Sul, a região sul, né, no caso, é a maior produtora de frango do Brasil. Inclusive, o Rio Grande do Sul representa 14% do abate do Brasil, que é muito grande, porque a gente tem 26 estados, né? Então, se fosse fazer uma comparação, assim, de dividir, assim, nos estados, daria menos de 2%, não, 4% cada um, né? E assim, a gente tem 14 só no estado do Rio Grande do Sul, né? E a Serra Gaúcha é um grande produtor de frango, né? Comparado às outras regiões da campanha e tudo mais, a gente tem poucas integradoras e tudo mais, né? A gente pega, por exemplo, né? A região de São Marcos. A gente pela JBS aqui que a gente produz, a gente tem 7 criadores, mas 7 criadores grandes, né? É tudo mais de 100 mil cabeças de ave, né? Pega a região dos Alemões ali também, que já é no fim da Serra Gaúcha, assim, que digamos assim, né? Também tem vários produtores de frango, porque também é um negócio da nossa tradição, né? Eu mesmo, como eu tinha comentado, já sou a 3ª geração de produtor de frango, né? O meu avô começou com esse serviço, né? E o meu pai, agora eu, né? Então, a automação, como eu tinha falado dos aviários Dark, né? Automação em ambiente e controle de luminosidade podem influenciar na conversão alimentar dos frangos. É por isso que a gente optou por implantar a tecnologia, né? A tecnologia no agronegócio, ela tem sido muito difundida. Se a gente for pegar de anos atrás, até um produtor normal de milho, de beterraba, de qualquer outra coisa, ele vem
numa constante evolução de tipo, o trator hoje tem o GPS e tudo mais. Só que a gente vê isso na TV, a gente vê isso agora em qualquer lugar por causa que é tipo o agronegócio, né? Mas a produção de frango, ela também tem sido destacada, você tem se destacado nesse patamar de tecnologia, né? Só que é uma coisa que, como eu falei, não tem costume de falar, né? Então, o Brasil é o celeiro do mundo, que eles falam, né, que é o maior produtor de produtos agrários, e o frango também é um bom nesse caso, né? Então, no desenvolvimento, eu coloquei, então, uma citação do Almeida, 2011, que eu achei muito interessante, por ele dizia que as carnes de frango e carne bovina são substitutas entre si, já que para o aumento relativo de 1% no preço da carne bovina, é possível observar aumento de 2% na demanda de carne de frango. Ou seja, a produção de frango, ela se beneficia das crises econômicas do mundo. Um bom exemplo disso é como a citação que eu botei. O preço da carne de vaca, ela aumenta sempre nas crises econômicas. Sempre aumenta. Por causa que as pessoas têm pouco dinheiro, né? E perdem emprego e tudo mais. E daí a carne de frango é uma proteína que ela acaba substituindo a carne bovina pelo custo mais barato, né? Isso é uma coisa que se vem recorrente, tipo, desde das primeiras crises que teve, tipo, eu noto que eu sou produtor, assim, de frango desde que nasci, né? Meu pai sempre teve. Mas, tipo, eu me lembro, assim, de 2010, que teve uma crise grande, a gente investiu, pôs mais um aviário, sabe? Aí, em 2012, teve mais uma crise e botou mais um aviário. É assim que funciona. Parece que não tem correlação, né? Por exemplo, um produtor de milho e coisa arada não pega muito isso, né? Mas o de frango é certeiro. Crise econômica é desenvolvimento para o frango. Botei um pouco, então, da história também do frango no Brasil. Então, segundo a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela constatou que o primeiro relato que se tem da avicultura no Brasil remete ao nosso descobrimento pelos portugueses, em que as primeiras embarcações trouxeram as primeiras matrizes e após, em 1502, um encarregado da frota portuguesa também trouxe para o Brasil mais aves matrizes. A história do frango, então, no Brasil, ela já vem bem do comecinho, ela foi antes do que o gado, se a gente for parar para pensar, né? Por ser algo fácil de transportar, né? Algo tranquilo para um navio, né, daquelas épocas, né, demorava meses para atravessar o oceano, o frango foi o primeiro a ser trazido, então, pelos portugueses. E na história do Brasil, então, do frango no Brasil, eu destaquei que em 1895, houve um estudo, ainda no tempo muito primordial, vamos dizer assim, né, 1895, houve um estudo de uma faculdade do Rio de Janeiro, que ela quis destacar aves puras. Então, já pensando na produção, né? Por causa que a gente vinha de um tempo meio feudal, vamos dizer assim, né? A gente tinha galinha, porcos, algum pouco de vaca, mas era alguma coisa muito pouco desenvolvida, era mais subsistência, né? Então, ali de 1895, eu acho que foi o começo, assim, que eu diria, da produção, assim, de frango, né? E outro divisor de águas nessa linha do tempo de frangos, né? Então, foi em 1913, onde foi criada a Associação Brasileira da Avicultura, e a principal década, eu diria assim, que eu até acabei me aprofundando com esse trabalho, foi a década de 30, né, no caso, 1930. Foram feitos os maiores desenvolvimentos para a área produtiva. Eles visavam mais a produção de ovos nessa época, mas, tipo, foi o que fez o Brasil começar a sair dessa parte de subsistência e produzir frango de verdade.
Então, eles começaram, em 1930, a fazer toda uma cadeia para a produção de ovos. Então, depois de 1930 veio 1937, que na mesma década, por isso que eu falei que foi um divisor de águas, né? 37 foi importado matrizes japonesas para o Brasil. E em 1939, então, houve um decreto de lei de número 3.467, instituindo a inspeção sanitária para os frangos no Brasil. E aí que começou toda essa parte de produção mesmo de verdade, né? Então, o manejo na produção de frango. Muita gente se pergunta, eu sigo com essa pergunta muitas vezes, cara. Tipo, eles pedem para mim, né? A ração, tem que tratar ainda a mão? Não, é automático, né? A ração é automática. E a água, tem que ainda limpar a bebedoura e coisa lá? Não, é automático. Tá, mas e o aquecimento? Digo, é automático. Daí os caras me perguntam, tá, mas e tu faz o quê? Cara, o manejo é o mais importante no frango. Por causa que não importa a tecnologia que tu implantar. O manejo, se ele é bem correto, o frango tende a se desenvolver de uma maneira sem igual. A gente é encarregado, aqui em casa, a gente é integrado da JBS, é encarregado, então, a gente ganha o pintinho de um dia e é encarregado de ter o melhor cuidado com os animais. Então, aquecimento, luminosidade, bem-estar, arejamento, por exemplo, a quantidade de oxigênio que tem no ambiente, a gente tem que cuidar de todos esses detalhezinhos para que quando saia no final o frango esteja excelente. Inclusive qualidade de carcaça, que é o que está batendo bastante em nós agora nesses últimos meses, é a qualidade de carcaça. A gente cria frango griller, né? Que é um frango que é empacotado inteiro, né? E não pode ter cortes, né? Então, se alguma coisa estiver errada, ele vai a descarte. Eu tenho um pedaço também de integração avícola, que é uma das coisas mais importantes, eu diria, para o desenvolvimento da produção de frango, né? A primeira integradora do Brasil se deu em 1960. E a integração avícola é uma parceria do produtor de frango com uma empresa grande que lida de exportação. Eles cuidam da exportação do frango do frigorífico, eles se encarregam de notas, ração, e isso deixa a gente com muito mais tempo para caprichar no manejo, né? Por causa que senão, por exemplo, né, eu ia ter que fazer todo o manejo sanitário, todo o cuidado com os dados dos frangos, né, a mortalidade, tudo, e ainda tinha que pensar em comprar ração, para quem vender e tudo mais, para qual matador que eu vou levar esses frangos, os fretes e tudo mais. E a integração, ela ajuda a gente com isso, até mesmo pela constância da produção, porque é certo que eles vão comprar toda a minha produção e é certo que eles vão me trazer o pintainho. Isso é garantido em contrato, né? Aqui, então, tá a granja, onde eu nasci, onde eu moro. Os dois aviários à direita, então, são os novos que eu comentei, que foram feitos ano passado, no caso, no 2019, foi terminado eles, né? Então, os da direita são os aviários Dark e os da esquerda são os aviários convencional. Então, para esse estudo, a gente utilizou os dados, então, esses que é a quantidade de animais alojados, ou seja, a quantidade de frango que foi posto em cada aviário no período, né? A gente chama de lote de frango, né? No período, então, que eles tiveram aqui para crescer e se desenvolver. A quantidade de animais abatidos, então, o que chegou no frigorífico e o que foi aproveitado, né? No caso. O peso de carne, então, quantos quilos de carne foi aproveitado de tudo isso que foi levado. Ração consumida e peso médio de abate e mortalidade. E daí, peso médio de abate
E é o que a gente faz a média aí de consumo de ração e conversão alimentar. Né? Então, dos resultados obtidos. Nessa tabela, que a gente configurou ela, tem a quantidade média dos aviários Dark, então, alojada, que foram 107 mil, e dos convencionais 78, isso no período de um ano, né? Que foram 8 ciclos, no período de março de 2020 a março de 2021. Então, a gente tem a quantidade de frango alojado, a quantidade de frango abatida, como tinha falado antes, o peso da carne, a ração consumida no ciclo, né? Aí dividido entre modelos de aviário, no caso, né? Não cada aviário. O peso médio da abate e a mortalidade. Outro ponto muito importante para ressaltar nessa tabela é que a mortalidade média do número de animais do modelo Dark House foi 5,5%, inferior ao aviário convencional, ressaltando ainda mais a diferença econômica entre os dois, por causa que a gente não ganha só na conversão alimentar, né? A gente ganha também na mortalidade, o número de cabeças que chega no abatedouro, né? E aqui temos a tabela, então, que dá a real diferença entre o aviário Dark e o convencional. A gente pode ver, em média de conversão alimentar, que é o tanto de ração que o frango consumiu para dar tantos quilos de carne, né? No caso. Então, aqui o aviário Dark, a gente vê que todos os ciclos, todos os lotes alojados, ele teve a conversão melhor do que o aviário convencional. Isso significa que ele consumiu menos ração e deu mais peso de carne. Isso é a base da nossa rentabilidade, né? A gente é pago baseado na conversão alimentar. Então, nas minhas considerações finais, a minha pesquisa, então, concluiu que a conversão alimentar do aviário Dark House é muito mais eficiente. Isso quer dizer que o frango consegue se desenvolver melhor, comendo uma quantidade inferior de ração. Além disso, foi observado e concluído que a mortalidade nesse modelo aviário também foi inferior ao convencional, trazendo, assim, 2 fatores satisfatórios. Outra coisa que eu queria botar aqui na minha apresentação é que nos resultados aqui, a gente pode concluir que a quantidade de ração consumida no aviário Dark House, apesar de ele ter mais frangos alojados por metro quadrado, conseguir uma menor mortalidade, ainda ele comeu 7% a menos de ração. Parece pouco de ouvir falar, mas é o equivalente a 17 mil quilos de ração em um lote, em 28 dias de confinamento. Isso, numa produção anual, isso é um fator que, num tempo como hoje, que o milho está caro, que a soja está cara, isso foi um divisor de águas e é o que justifica a implantação da tecnologia, né? É o que justifica a implantação desse dinheiro, esse investimento. Mas também, mesmo com toda essa tecnologia que o Dark House tem, né? Com certeza, para o aviário convencional é um excelente modelo de aviário. E para quem está começando, eu acho que seria o principal assim, a se investir, por causa que o investimento é muito menor, né? Então, o nosso trabalho ficou por isso, né? Muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham entendido. Me desculpa o nervosismo no começo da apresentação, mas é isso aí mesmo. Obrigado, Diogo. Tu acabaste em 20 minutos, como o Rafael falou antes, no cavaco, né? Acabou ali. E com isso eu passo a palavra agora para o teu avaliador, o professor Rafael Saquet. Fica à vontade, Saquet. Tem 10 minutos. Vamos lá, então, Diogo. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de fazer parte da banca do Diogo. Ele até já relatou esse trabalho dele em algumas das minhas disciplinas, né? Quando ele estava fazendo ainda, estruturando esses galpões.
Então ele Eu já... fiz diversos trabalhos sobre os na labiais. verdade, ele fez um trabalho e usou em várias disciplinas, né? Isso aí. Mas é que é um assunto muito relevante. O aprimoramento tecnológico, a utilização da tecnologia para melhorar ganhos, isso a gente não tem como voltar atrás disso. Isso já está no DNA do agronegócio e tem que ser levado a sério, né? Claro que é difícil ainda colocar na cabeça de muitos produtores essas respostas que tu encontrou. De repente, agora com números, fica mais fácil de tu mostrar para o teu avô, não sei se ele é vivo, desculpa, né? Mas é só fazendo uma analogia, é mostrar para o teu avô a diferença que se tem daquela metodologia convencional que se fazia para o que se tem hoje. Vai dizer, não, mas o investimento é muito alto. Beleza, mas né, o quanto tu vai ganhar, qual vai ser a diluição desse investimento? Vai ser muito mais rápido do que um galpão convencional vai se pagar, né? Então, eu gostei muito da tua apresentação, que eu acho que a tua apresentação ponderou muito mais os dados do que o teu próprio trabalho escrito, né? No teu trabalho escrito eu fiz algumas considerações aqui, depois eu vou te mandar e eu vou mandar para o Ricardo, daí vocês conversam e vejam o que é sugestão, o que é necessariamente preciso mudar, mas eu deixei bem apontado aqui, né? Eu gostaria de me deter um pouco mais na questão do negócio em si, né? Do comparativo entre os aviários, porque eu acho que isso é o importante, né? A questão depois de organização do trabalho, tu vai ajeitar, né? Claro que tem algumas partes do trabalho ali onde tu falou, principalmente na tua revisão, né? Eu acho que tu pode explorar um pouco mais o aviário convencional, falar um pouco mais sobre ele, até para quem é leigo no negócio compreender, tá? E assim a avicultura do Dark House também. Só um pouquinho. Ô, Bi, fecha ali para mim, por favor. E aí essa avicultura do Dark House também ficar um pouco mais detalhada, tá? Mas eu botei aqui, depois vocês discutam e vocês vejam, tá? Lá na tua descrição, eu queria te pedir, primeira coisa, os aviários, eles têm a mesma metragem? O convencional e o Dark House? Em metro quadrado, sim. Em metro quadrado, os dois têm a mesma metragem. Sim, eles têm diferentes metragens, mas em metro quadrado eles têm uma diferença mínimazinha, viu? Tá, não, eu te pergunto, porque tu falou lá na tua tabela, na quantidade de animais, né, de cada sistema. E aí, claro que cada sistema impacta a metragem, né? Se tu falasse em metros, sei lá, 10 animais por metro quadrado, né? É uma coisa. Agora, tu me falar 107 mil animais no Dark House e 78 mil no convencional, me diz, claro, uma diferença, mas eu não sei se, de repente, o convencional não é menor que o Dark House. Entende? É isso que eu te pergunto daí. Porque daí até por curiosidade, até, desculpa interromper. Não, pode. Mas quando a gente fez os Dark House, a gente pode notar, não nessa tabela, mas no trabalho, que os primeiros lotes de frango a gente alojava mais por metro quadrado. Alojava perto de 20, 19. E agora a gente está alojando cerca de 17. Isso foi uma variável, como eu tinha comentado antes, que a parte de risco, né, a carcaça do frango, teve muito mais cobrança, né, da gente. E esses 20 por metro, quase 20 por metro, eles acabavam se riscando e tudo mais, né? Mas gira em média de quê? 17 agora no Dark House e uns 15 por metro no convencional. É uma diferença significativa, provavelmente, né? Teria que rodar a estatística para ver, mas acredito que seja de 2, 3 animais, né? Da diferença por um lote de 100 mil aves, né? Isso dá um volume considerável, né?
Eu só te chamo atenção nisso, porque às vezes a gente não trabalhar com o metro quadrado e trabalhar com a estrutura como um só, ela dá essa discrepância. Claro que daí ela vai puxar mais para o Dark House. Vamos supor que o Dark House seja, né, olhando a foto pelo telhado, parece que ele tem um espaço maior, né? Parece que ele tem uma metragem maior. Né? E aí isso mais largo. E aí isso leva a subentender que por metros quadrados eu posso ter o mesmo número de aves, né? Mas claro, tu comentou que não, né? Eu acho que isso é um dado que até tu poderia pensar em trazer para a tua tabela, né? Ou por teu texto. Eu acho muito interessante botar na tabela, né? Um dado que eu acho que é interessante tu botar nessa tua tabela, nessa tabela 3, Diogo, é o dado da conversão alimentar, tá? Tu pegar a quantidade de ração consumida dividido pela quantidade de carne produzida, né, de animais produzidos, e tu fazer... Porque tu cita, né, no parágrafo subsequente, tu fala que a conversão alimentar foi de 1,48 e no convencional 1,58. No convencional foi pior, né, a conversão, porque tem uma diferença, né, em ser pior ou ser maior, né, ou ser melhor ou ser menor, né? Isso tem uma diferença na conversão alimentar. Então eu acho que tu poderia arrumar um espacinho na tua tabela e botar esse dado, de repente ali em cima do peso médio, em cima da mortalidade, pode ser, em cima do peso médio, tu botar só a conversão alimentar e tu continuar citando ela no teu texto, tá? Porque é interessante sempre quando a gente olha na tabela, a gente ter esses valores, né, vindo, porque se eu quiser fazer a prova real, eu pego a calculadora e eu faço, né? Então eu tendo ela ali anotadinha. Eu fiz a prova real e exatamente os valores batem, né? Tu deve ter feito. Então eu acho que é interessante tu fazer isso, né? Assim como, de repente, no texto, tu falar da metragem dos galpões, falar da quantidade de animais por metro quadrado, eu acho que é interessante, né? E aí ver se daqui a pouco bate com esses números, né? Das duas produções, dos dois sistemas de produção, né? Isso é um dado bastante importante, e a conversão alimentar, ela é o que paga vocês, né? É o que remunera o avicultor, é a conversão alimentar, né? Então não tem como a gente deixar esse assunto de fora. Eu acho até que tu poderia fazer uma abordagem um pouquinho maior, usar algumas... Lá no teu referencial, usar um pouquinho mais de citações. Tem muita citação de aves, né? Inclusive no Dark House, e que falam da conversão alimentar. É difícil tu ver um artigo de avicultura que não fale em conversão alimentar, né? Então, sim, de repente, tu jogar algumas citações mais lá. Eu até brinquei com o meu extensionista aqui, que, por exemplo, o Dark House teve uma média de 2 quilos de ração por ave, né? Então, como a gente fez os cálculos que dava 7% a menos de ração, os 17 mil quilos dava exatamente o que vem numa nota de ração de um caminhão bitruck, né? Os 4 eixos. Dá 17 mil quilos de ração cada caminhão, né? Eu até brinquei com ele. Já que a gente está economizando, podia mandar metade do valor da nota, né? Vai nessa. Dá uns 15 mil, né? Mais... Vai, né? Seria bom, né? Mas, com o preço que tá. Mas se tu fizer essa ponderação, não digo para te botar no teu trabalho, porque daí fica muita coisa, mas essa correlação com o custo da dieta hoje e com essa redução que tu tem no teu galpão Dark House, se tu somar o ambiente, né, a melhor produção que tu tem por conta do ambiente, a redução no consumo em função da melhor conversão alimentar. Se tu fizer todo esse somatório, esse teu galpão ele se paga muito rápido, né? Não estou dizendo que vai se pagar em 1 ano, 2, mas vai se pagar muito rápido. 10 e o investimento, né? Não, mas para agricultura é um curto prazo, né? Para agropecuária é um prazo curto, né? Porque a vida desculpa eu interromper, a discussão está muito boa, mas a gente tem uma próxima sessão para ser apresentada. Então, desculpa interromper, mas vamos continuar essa discussão muito, muito importante depois, em outro momento, mas vamos dar sequência. Deixa eu convidar. Só finalizar aqui. Finaliza então, manda ver. Dizer que a tua apresentação está muito melhor do que o teu trabalho, tá?
faz essas correções, que eu vou passar para o professor agora, que nós vamos ali conversar, e com certeza vai melhorar muito o teu trabalho. Tá, Diogo? Muito Parabéns. Obrigado pelas considerações, prof. Rafa. Tenho certeza que valiosas tanto para o trabalho, o enriquecimento do trabalho, como para o próprio Diogo, tá? Vamos agora se encontrar lá na outra sala, Rafa. Parabéns, Diogo. Muito obrigado. Ainda bem que continua firme defendendo a avicultura. O momento estava tremendo aí, Diogo. Eu adoro, né? Eu trabalho com isso aqui, cara. Isso aí, tem uma riqueza de dados na mão, que, enfim, em diversas áreas tu pode trabalhar com eles, né? Então, Sim. isso aí. E aproveita esses dados, de repente, até para publicar, né? Para colocar, para fazer documentos técnicos sobre isso. Acho que é bastante importante. Até na consideração que isso aqui falou dos dados ali que era para botar, eu já tenho tudo. Nossa, a gente fez eu e o Ricardo fizemos um negócio no Excel aí que Deus livre, deu uma tabela gigantesca lá com dados, cara. Que eu peguei tudo dos acertos do frango, né? De todos os 8 lotes. Nossa senhora, tem dado lá para fazer Muito bem, então. trabalho. Parabéns, mais uma vez. Oi, Thaís. Tudo bem? Oi, professor, tudo bem? E o senhor? Tudo tranquilo. Ansioso para Na ver a tua próxima, então, apresentação. Thaís. Também é nervosa. Mas eu no começo também fiquei. Ai, mas vai. Pega um martelinho aí, toma um martelinho aí, que é uma beleza. Tinha que ser tranquilo, igual o professor Itacir, para fazer essas coisas. Mas se o professor libera para a banca, tá mais que certo, pelo menos tá certo, né? Tá bom. Assim eu espero. Se o professor achar que dá menos que certo, ele já nem libera para a banca. Tá te formando agora, Diogo? Sim, estou me formando agora. Eu vou me formar só no fim do ano. Tá no fim do ano. Eu peguei antes, que abriu, e daí... Melhor fazer no inverno que no verão, né? Sexta-feira era o TCC. Ai, meu Deus do céu. Diogo certo. Tem que aproveitar. Eu sempre peguei sexta-feira no inverno. No primeiro semestre, no segundo semestre, sempre sexta-feira não dá para pegar. Começa a vir outubro, novembro, dezembro, vá. Certeza. Pensando nisso, eu já ofereci 2 disciplinas só na sexta, porque eu sei que eu não pego, né, cara? Oferecendo 3, 4 por dia, eu vou botar 2 só na sexta e ainda vai sobrar vaga ainda. Lá na sexta-feira, se é de matemática ou alguma coisa de cálculo assim, vá. Aproveita só a metade. É verdade. Colocar aquelas que são obrigadas a fazer, né? Você tem que fazer, né? Aí não tem O cara jeito. fica em casa batendo o pezinho para sair. Bom, voltamos então, após então uma árdua discussão, né? A gente gostaria de dizer então que o Diogo está aprovado, né? É claro que, Diogo, não sorri ainda, porque é mediante algumas alterações, sugestões, né, que vão enriquecer o teu trabalho, né? Eu acho que essa é a ideia, né, de enriquecer o teu trabalho. E com isso, mas tá aprovado. Agora, após essa encerração dessas correções, a gente publica assim o teu conceito e a tua nota, tá bom? Então, parabéns. Eu queria só dizer que o Diogo, eu conheço a caminhada pedagógica acadêmica do Diogo desde o início. Ele foi um dos primeiros, orientei a primeira PS dele e ele tirou 0, tá? Tirou 0, tive que dar 0 para esse cara na primeira PS. 0,6, olha que vergonha. E o cara me agradeceu. Então é muito bom ver o teu crescimento, que tu foi de 0,6 para terminar um TCC, né? Foi um prazer te orientar, Diogo, né? E agora a gente vai ter que fazer essas correções que o professor sugeriu, tá bom? Parabéns de novo, Diogo. Parabéns. Muito obrigado aí. Parabéns, Diogo. Vai lá, toca a ficha nas galinhas. Agora estou no intervalo, é só aproveitar.
Tá, É e isso aí. para de falar mal dos boi aí, que eu vi que tu só puxou pro lado. Tá? Obrigado, Diogo. Parabéns Diogo, aí, um abraço. Então, dando sequência aos trabalhos da noite, né, eu gostaria agora de iniciar, de agradecer a presença do professor Itacir, né, avaliador, então, da banca, da Thaís. A Thaís também foi minha orientada, né, então agora saindo de um assunto bem diferente, entrando no mais diferente ainda, né. Thaís, tu podes já começar a compartilhar a tua tela, fica à vontade. Né. Então, Thaís, tu tens 20 minutos, né? E após a tua apresentação, a gente tem 10 minutos de arguição com o professor Itacir, que vai fazer as suas colocações a respeito do trabalho, tá? Certo. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Fica à vontade para começar quando tu quiser, tá bom, Thaís? Certo. Então, boa noite. O meu trabalho é sobre análise da viabilidade econômica financeira de uma clínica de estética na cidade de Caxias do Sul. Então, meu nome é Thaís, da Lavecchia Flores, e o orientador, professor Ricardo José Sten. O problema de pesquisa: qual a viabilidade econômica financeira para a abertura de uma clínica de estética na cidade de Caxias do Sul, localizada no centro, no primeiro semestre de 2021? Os objetivos do trabalho. O objetivo geral, então, é analisar a viabilidade econômico-financeira para a abertura de uma clínica de estética na cidade de Caxias do Sul. O objetivo específico é realizar o levantamento de preços médios de 10 diferentes procedimentos estéticos, identificar os custos de cada procedimento a ser realizado e determinar uma série de indicadores de viabilidade econômico-financeira. Então, a justificativa do trabalho é de grande importância realizar um estudo de viabilidade econômico-financeira para a abertura de uma clínica de estética. Então, em Caxias do Sul, teve um crescimento de 13,37% de clínicas de estética no ano de 2018 e 2019. E neste setor, além de ajudar os clientes a autoestima e o bem-estar, ajuda com a saúde mental e física. A fundamentação teórica, o empreendedorismo, o empreendedor ele é responsável por empreender. E também, além de empreender, ele precisa ter amor e prazer naquilo que faz para ter um resultado positivo futuro. Análise financeira. Então, foi estudado, então, as projeções, e essas projeções são o fluxo de caixa, o investimentos, o payback, receitas e despesas, custos, markup, margem de contribuição e de lucro. Materiais e métodos, a descrição da realidade. Então, foi coletado, então, através de 5 clínicas de estética. Essas clínicas de estéticas, elas são a Estécis, Nova Pele, a Bento Espindorello, a Virtuosa e Simetria. Então, essas clínicas eu fiz o levantamento médio do mercado para saber quais que são os procedimentos mínimos para abrir uma clínica de estética. Então, também teve o levantamento dos custos não desembolsáveis, a pesquisa dos custos variáveis e a estimativa também dos custos fixos desembolsáveis. A metodologia de pesquisa, então, foi a abordagem quantitativa, foi, então, estudado através de resultados numéricos. O tipo da pesquisa é exploratória e descritiva, a familiaridade do ramo do negócio e foi analisado também nos indicadores. A caracterização foi a bibliográfica, então foi a partir de estudo de livros, e o levantamento e estudo de campo. As técnicas de coleta de dados, então, foi uma observação, então, foi observado, foi visitada, então, 5 clínicas de estética. Através dessas 5 clínicas de estética, então, teve a entrevista,
Então, foi através de informações e conhecimento, e também foi a pesquisa de mercado através de valores e preços de custos. Então, os resultados, eu fiz, então, 10 levantamentos de procedimentos que as clínicas de estética oferecem, e, então, esses 10 procedimentos foram a ultracavitação, a limpeza de pele, a drenagem linfática, o peeling químico e o peeling de diamante, a radiofrequência, o botox face, a massagem modeladora, a criolipólise e o carboxterapia. Então, esse quadro 1, serviços versus materiais, o procedimento é a ultracavitação. A ultracavitação, ela serve para tratamentos de gordura localizada. E o material utilizado, então esse material utilizado também tem é um custo variável, que precisa para ter esse procedimento é um par de luva, 150 ml de gel, espátula de plástico, 80 centímetros de lençol de papel descartável e 5 folhas de papel toalha. Então, também a carboxterapia ela é um procedimento que ela serve para flacidez e gordura localizada. E também os materiais para realizar a carboxterapia é necessário 80 centímetros de lençol de papel descartável, uma agulha e 6 algodões quadrados. Então, eu coloquei esses dois como exemplo, porque não ia caber os demais, então eu estou utilizando esses dois procedimentos como exemplo. Já o quadro 2, serviços versus contabilidade, então o procedimento ultracavitação, ele é um preço unitário médio por sessão, 77,67. Esse 77,67, ele foi somado todas as outras cavitações dessas clínicas de estética e foi dividido por 5, que deu um preço unitário médio de 77,67. O custo unitário deu 52,25. Esse custo unitário eu achei através do custo fixo, não desembolsável e desembolsável, e o custo variável. E o lucro da ultracavitação é de 25,42 e a margem de lucro 33%. E o markup, então, deu 49. Também a carboxterapia é um preço unitário médio por sessão, 47,50. O custo unitário, 28,85. O lucro, então, deu 18,65. A margem de lucro, 39%. E o markup, 65%. O quadro 3, a programação de produção e receita mensal, então a ultracavitação realizada, 4 ultracavitação por dia, sendo atendida por 22 dias e meio, dá uma produção mensal total de 90. Então, o preço médio por sessão dá 77,67. Essa receita da ultracavitação dá um valor mensal de 6.990,30. Então, um rateio de 13%. Já a carboxterapia, realizada 4 procedimentos por dia, atendimento por 22 dias e meio por mês, a produção mensal total dá 90 e o preço unitário médio por sessão 47,50. E a receita, então, mensal dá 4.275. E o rateio dá 13. Somando, então, todos os procedimentos citados anteriormente, então, o serviço por dia, somando todos aqueles, dá 32 serviços por dia, atendimento por mês dá 225, a produção mensal total, então, dá 720, o preço unitário médio por sessão dá um valor de R$ 1.707, e a despesa, então, a receita mensal, então, dá 92.650 e o rateio, então, é 100%. A previsão de receita anual, então, é anual, dá 1.111.903,20. O quadro 4, resumos dos custos, então, é três custos.
Então, o custo fixo não desembolsável, que é depreciação. Então, a depreciação de 12 meses, que deprecia R$ 26.008,20. Juros sobre capital não circulante, então dá R$ 147.379,80. Um subtotal desses dois somados dá R$ 173.388. Já o custo fixo desembolsável, que é os salários dos colaboradores e aluguéis, então dá um valor de R$ 207.836,15, e um custo variável de materiais para os procedimentos, então dá R$ 374.360,40. Total de tudo dá R$ 765.584,55. Então, o DRE dá R$ 346.318,65 e o índice de lucratividade dá de 31%. E a estimativa do payback dá 6 meses. Então, as considerações finais, então, para abrir uma clínica de estética, então, é necessário, em primeiro momento, então, abrir ter um planejamento, um estudo de planejamento estratégico. Então, avaliou-se que o índice de lucratividade, então, foi atrativo, e o retorno de lucro prazo teve, então, de investimento estimado. Conclui-se que o problema de pesquisa, então, foi alcançado, com auxílio da metodologia de pesquisa, que mostrou ser eficaz, e com possíveis tarefas futuras pode ser investigado sobre os diferentes perfis de clientes, mapeando e até mesmo predizendo os seus gostos e preferências. Aqui, então, é minhas principais referências. Enfim. Obrigado, Thaís. Obrigado pela tua apresentação. Olha eu me vendo. Oi! Obrigado, Thaís. Obrigado pela tua apresentação. E agora eu passo a palavra para o teu avaliador. Alguém levantou a mão? Bom, enfim, se levantou vai ter que esperar depois. Então eu queria agora passar a palavra para o professor Itacir, teu avaliador, tá bom? Certo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Primeiro, parabéns pelo trabalho, tá, Thaís? Acho que é legal quando o aluno busca uma coisa... Só desculpa, Thaís, pode parar a apresentação ali, que senão eu fico me vendo e eu já sou feio o suficiente. Põe ali em cima, para... aí agora ficou melhor. Agora melhorou. Desculpa, perdão. É bom quando o aluno busca um desafio, assim, uma coisa diferente, né, do que ele está acostumado a fazer no dia a dia, né? O que te chamou mais atenção nessa pesquisa que tu fez, Thaís? O que mais me chamou a atenção... O que tu achou de positivo e de negativo? Tá, o que mais me chamou a atenção, tá, que as pessoas, então, as clínicas de estética, então, me deixaram bem à vontade em questão de perguntar e de avaliar cada procedimento, me passando os valores e até mesmo me ajudando. Teve uma moça que, como ela é dona de clínica de estética, ela me respondeu 10 horas da noite, no momento que eu mandei uma mensagem para ela às 10, solicitando uma ajuda. Então, assim, as pessoas estão... hoje em dia, como eu disse para o professor Ricardo, tem gente boa, né, que consegue nos auxiliar e consegue nos dizer as coisas, e sem ganhar nada com isso. Então, teve essas 5 clínicas que eu acabei pesquisando, e sem conhecer ninguém, né. Claro que eu acabo frequentando, sim, uma clínica de estética que, por observação e conhecimento, me ajudou muito no trabalho, mas, através de todas essas informações, eu consegui, sim, ter um bom contato com essas pessoas e me passar o retorno. E de negativo é que é muito caro para começar a iniciar uma clínica de estética. Os equipamentos têm um valor muito caríssimo. Para começo de conversa, eu não conheço nenhum desses procedimentos aí. Nunca ouvi falar. O único que eu conheço é o Botox, mas já desisti de fazer porque o preço está muito caro. Então, por exemplo, a limpeza de pele, ela é um procedimento que ela tem bastante produtos que a gente utiliza, mas não é viável para a clínica de estética, porque dá uma margem negativa de lucro.
Então, isso acaba também, às vezes, tu acaba ganhando num tratamento, mas no outro tu acaba tendo gasto, né? Então, às vezes, não vale a pena. É que às vezes ele é necessário para atrair o cliente, né? Trazer o Com cliente. certeza. É aquele custo que tu te obriga a ter, senão tu perde o cliente. Eu vi que você colocou ali a quantidade de serviço diária, fez uma previsão de quantidade de serviço diário. Essa informação tu buscou, tu questionou eles lá nas estéticas? Sobre quanto eles atendiam por dia? Foi uma média que eu fiz, tá? Uma estimativa que eu fiz. Como é uma clínica de estética, né? Primeiro momento que eu tô abrindo ela, e claro que não vai ter muito cliente, né? Então eu fiz uma estimativa mais ou menos com a observação que eu tenho através da clínica de estética que eu frequento. Mas tu não chegou a questionar eles qual a quantidade de atendimento deles por dia? Não cheguei a questionar, mas no período que eu entrei ali na clínica de estética, eu estava esperando, é bastante gente, porque a localidade onde que tá a clínica, bem focada ali, bem no centro, com certeza vai ter mais atendimento. Então, essa clínica de estética que eu estimulei, né, para fazer, foi através de abrir uma clínica de estética no centro. Então, eu mais ou menos fiz a estimativa de dar essa quantidade, por mais que seja pequena. E qual que é a classe que tu pretende atender? A, B, C, D, E, todas? Acredito que todas. Eu acho que se a gente começar a fazer a parte de classe, eu acho que a gente acaba também não tendo muita clientela, né? Porque hoje em dia, a clínica que eu frequento, ela atende qualquer classe e assim tem bastante lucro. Porque é grande a clínica que eu vou. Aliás, esse segmento é um dos que mais cresce no Brasil, né? Com certeza, é um crescimento. Não tem crise. Até na pandemia. Então, na pandemia teve a situação, as pessoas deixam de comer para frequentar uma clínica de estética. Elas não deixam de sua autoestima Não é as diminuir, né? pessoas, são as mulheres. As mulheres, mas Como diz o Ricardo, você prefere comer ou ir na estética? Pô, que preconceito, né, cara? Pô, preconceito, cara. Isso é preconceito. Eu até pinto meu cabelo de platinado, não sei se tu notou. Tu também pinta, né, Daciano? Não, é natural mesmo. Muito bem, tá? Essa ideia era descontrair um pouquinho, tá? Respirar, dar uma respirada. Isso. Parabéns pelo teu Obrigada. trabalho. Tá? Tem algumas coisas para fazer ali, mas eu vou passar para o professor Carlos lá, depois ele conversa contigo daí, tá? Combinado. Então nós vamos ir para a sala do lado ali. Isso. Fica tranquila, tá tudo certo. Deixa eu agradecer então a participação do professor Itacira e a gente agora vai. Já voltamos. Voltaremos. Voltaremos.
Então, voltamos agora aqui, né, depois de uma árdua discussão também, né, e a gente queria dizer, então, e te parabenizar, Thaís, tu tá aprovada, né. É claro que, assim, a gente tem algumas coisas para fazer, umas correções, o professor Itacir gentilmente nos cedeu essas correções, né, e a ideia é sempre para melhorar o trabalho, né, para encorpar o trabalho, corrigir ele, né, e depois pensar em publicar ele, em desenvolver ele, porque é uma área tão importante essa, né, e se tem muito pouco trabalho com isso, né, tu deve ter notado, né, quando a gente foi olhar, que se tem muito pouca análise de custo dentro dessa área de estética, né, Sim. porque muita coisa ainda é informal, assim, então as pessoas não têm um controle. Então, vamos agora na semana que vem, então, a gente vai organizar isso, né? Sim, com certeza. Tu estás, então, aprovada, né? E o conceito sai depois que a gente fizer essas mudanças, tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Thaís. Eu queria aproveitar o momento e dizer também que foi uma oportunidade muito boa para mim aprender também, assim como o professor Itacir, eu aprendi um monte, né, de nomes de procedimentos, para que serve cada um, né, e queria também te parabenizar por todo o teu trabalho que tu fez, foi um prazer te orientar também, né, a gente se reunia praticamente todas as semanas, né, e de novo te parabenizar, tá bom, Thaís? Parabéns. Muito obrigada e obrigada pelo apoio, por me motivar sempre. Claro. Tá bom? Então eu queria também com isso finalizar a sessão, né, professor Ulisses? E desejar a todos aí, agradecer a todos que também desempenharam tanto aí como coordenador, como orientador e tudo aí, né, e banca, e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, noite. Tchau, Boa Fê. noite. Tchau, Felipe. Tchau, Felipe.